Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos refaturar aqui o nosso admin categorias. Não vai ter nenhuma novidade nessa aula. Tudo que a gente vai fazer nela, a gente já fez. É basicamente para a gente rever e praticar aí a utilização da nossa superclasse. Então eu espero que você já tenha feito toda a parte de cadastro, atualização, delete, listagem, enfim. Como eu falei, nenhuma novidade. Então a primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou listar aqui os nossos dados e corrigir a contagem aqui dos dados. Então, vou abrir aqui o nosso admin categorias. E aqui, na nossa categorias aqui, da nossa busca aqui, eu vou colocar uma ordenação. Então, vou encapsular aqui com o nosso ordem. E aqui eu vou ordenar por ordem alfabética. Então, eu vou ordenar pelo título, ASCII. Então, estou ordenando em ordem alfabética e quero todos os resultados. Então, resultado, venho aqui e coloco o true. Feito isso, eu tenho aqui o nosso categorias total, ele já vai contar, porque a gente já está fazendo a busca. Então aqui você poderia ser redundante se você quisesse. Colocava, por exemplo, aqui a busca e depois o total, vai dar o mesmo resultado. Tá? Então você pode deixar de uma forma ou outra, não tem, é indiferente. Afinal, você já está fazendo a busca aqui, você vai trazer o resultado aqui. E aqui no nosso total de categorias ativa e inativa, primeiramente, obviamente, a gente tem que fazer a busca, né? Então, Ctrl C aqui, Ctrl V aqui. Então, vem, faça a busca. Dentro da nossa busca, nós colocamos a nossa cláusula. Então, venho aqui e coloco aqui, total. E a mesma coisa aqui embaixo, né? Mudando apenas a cláusula, ou seja, que é 0. Feito isso, salvo. Volto aqui. Já temos aí a nossa contagem de listagem sendo feita corretamente. Bom, segundo passo, vamos então cadastrar nossa categoria, só que não vamos mais utilizar essa forma de cadastro aqui, certo? Só que antes de cadastrar e digitar, eu vou fazer uma validação, obviamente opcional, mas eu vou criar, da mesma forma que a gente fez, então depois aqui, antes do deletar, ou poderia ser lá embaixo também. Então aqui, ó, pvf, para criar um método privado, validar dados, vai receber aqui um array de dados, que é os dados que eu quero do formulário para mim fazer essa validação, e aqui um bool. E aqui eu vou fazer os meus ifs, né, e fazer tantas quantas validações eu quiser. Eu já tenho refaturado o meu admin post, então esse método, deixa eu vir aqui abaixo, deixa eu copiar ele todo aqui, ó, só para não ter que digitar novamente. Afinal, a gente já fez isso também, espero que vocês já tenham feito. Então aqui eu simplesmente vou validar o título, não vou tornar obrigatório o texto, vou deixar opcional, mas você é quem decide os campos que são obrigatórios ou não dentro do seu sistema. Então aqui, validar dados, escreva um título para a categoria e ok. Então subindo ali em cima, o nosso cadastrar, eu vou apagar essa parte aqui, a gente não vai utilizar mais dessa forma, certo? Então depois que eu venho aqui, tem os dados, eu vou verificar então, if validar dados. E aqui dentro, sim, depois que validar os dados, eu vou fazer a instância da nossa superclasse, então definir as colunas, ou seja, nosso objeto, salvar. Então aqui no nosso admin posts, deixa eu subir lá acima, aqui no nosso cadastrar, eu já tenho ele aqui então. A primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu copiar isso aqui tudo, e explico lá, né? Ctrl C, venho aqui, então Enter aqui, ó, Ctrl V. Alt Shift F para indentar. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai instanciar então a nossa categoria modelo, então aqui, ó, categoria modelo. E aqui, onde está posto as nossas variáveis, eu vou substituir aqui, ó, se você estiver utilizando a NetBeans, então Ctrl H, para ele buscar o que você quer, então você coloca aqui, find, né? Você coloca o que você quer pelo que você quer substituir. Então aqui, ó, post por categoria. Então replace all, ele já mudou aqui tudo para mim. Bem simples. Então fizemos a instância da nossa classe, definimos as colunas que a gente quer trabalhar, ou seja, que a gente quer salvar com os dados que a gente está recebendo. Aqui, obviamente, eu não tenho categoria ID. Então, na minha tabela eu tenho título, texto e status, certo? Então aqui eu tenho título, o texto e o status. Então você vai definir as colunas, essas do banco de dados e essas do jeito que você está recebendo aí do formulário. Então aqui, se salvar a categoria, então eu coloco aqui, ó,
categoria cadastrada com sucesso. Então, se não, que a gente vai exibir algum erro, mesma coisa que a gente fez lá no nosso deletar, post deletar, usuário, enfim, nenhuma novidade. Aqui, então vamos ver se isso vai dar certo, vou salvar aqui, vou voltar aqui então, vamos ali tentar cadastrar uma nova categoria, então cadastrar, e vou simplesmente clicar aqui em cadastrar. Perceba que nenhum erro é exibido, tá? Mas ele está enviando o formulário, tanto é que se eu clicar aqui em refresh, ele vai me pedir para confirmar novamente. Vou clicar aqui em cancelar. Então aqui ele não está me exibindo uma mensagem, porque eu não estou utilizando a nossa função flash aqui, né? Então eu tenho que utilizar, então lá no nosso categorias listar e no nosso categorias formulário, eu tenho que exibir. Então se eu abrir ali o nosso categoria formulário, primeiramente, então você vai definir onde você quer exibir essa função. Então aqui eu vou exibir aqui, ó. Então duas chaves para um lado, duas chaves para o outro, chamamos a nossa função flash. Vou copiar ela aqui, né? Ctrl C, Ctrl S para salvar. Então aqui eu não vou precisar mais. Fechar e nosso listar aqui também, vou colocar abaixo do nave aqui, mas você pode colocar onde você quiser. Então vou salvar aqui também. Então salva aí. Venho aqui, vou clicar em continuar. Perceba que ele já me cobrou ali, ó, escreva um título para a categoria. Então se eu colocar agora um título, vou colocar ó, XX, vou clicar aqui ó, em cadastrar. Então categoria cadastrada com sucesso. Vamos olhar lá no nosso banco, já está sendo listado aqui, né? Obviamente. Então, olhando aqui no nosso banco, nós temos então aqui já salvo. Bom, obviamente que você pode criar tantas quantas colunas você quiser, apenas rapidamente, eu estou indo bem rápido, porque tudo a gente já viu, já fez, tá? Vou criar duas colunas extras aqui, então logo depois de status, que é adicionar, vou adicionar duas colunas opcionais. E a primeira eu vou colocar aqui, ó, cadastrado em, vai ser do tipo datetime, ou seja, eu quero pegar a data e a hora. E aqui, ó, você poderia deixar pré-definido aqui, ó, para ele cadastrar automaticamente a hora, independente do PHP. Fica redundante se você colocar lá no PHP, mas você pode definir para ele pegar a hora automaticamente e a data, como a gente já viu. Vou deixar aqui para ele pegar automaticamente, mas nada te impede de colocar no PHP também, tá? Aqui, ó, vou criar uma outra coluna chamada atualizado em, e também vai ser do tipo datetime, então quero pegar a data e a hora, e aqui vai ser nulo. Guardar, criou aqui então elas, procurar, ele já vai adicionar por padrão aqui a data e a hora desse momento que eu estou gravando essa aula. Por quê? Porque é o valor default. Você pode colocar tudo com valor nulo aqui, então no SQL rapidamente, deixa eu vir aqui, ó, apagar isso aqui, ó, update, categorias, set, cadastrado em, e você coloca um valor, por exemplo, aqui, ó, nulo. Ele vai definir os horários tudo como 00, então clica aqui em continuar, ele vai pedir sempre que eu tiver sem uma cláusula where se eu realmente quero fazer isso, então ok. Então ele vai alterar ali para mim, aí ó, tudo tá 00. Para você colocar nulo, você teria que marcar nulo lá, né, na opção, do mesmo jeito que a gente fez aqui. Então você vai definir se você quer deixar nulo, se você não quer, se você quer salvar, obviamente, a data de cadastrado ou não, né, que é data, ou date at, created at, como eu já falei. Enfim, faça da melhor forma que você quiser. Então voltando aqui, se você quiser cadastrar a data pelo PHP, deixa eu vir aqui, ó. Basta você criar, então, a coluna aqui, né? Como falei aqui, é do nosso banco, e aqui é os nossos dados que a gente traz o formulário e trata e joga aqui no nosso objeto. Então, se você quiser colocar o nosso cadastrado em, eu tenho aqui, a gente fez lá no nosso admin usuários, né? Lá no atualizar, tem aqui, ó, atualizado em, deixa eu copiar aqui só a parte aqui, ó, do date, para não ter que digitar novamente. Então, aqui no nosso admin categorias, vou duplicar essa linha aqui, ó, ativo setinha para baixo. Então, meu categoria, cadastrado, underline, em, e aqui eu coloco a forma como eu quero salvar esses dados lá. Então, primeiro, vou deixar aqui comentado para vocês verem. Comentei, vou salvar aqui, ó. Vou vir aqui, vou atualizar. Deixa eu deletar esse XX aqui por aqui mesmo, deletar, e vou cadastrar novamente. Então, vem aqui, cadastrar, colocar aqui, ó, XX, cadastrar.
Cadastrou, vem aqui, vou atualizar. Perceba que eu tenho a data aqui pega automaticamente, tá? Ó, vou deletar novamente. Ok. E agora eu vou utilizar aqui, eu vou descomentar. Vou salvar. Agora eu estou colocando a data aqui, ó, com o PHP. Então, se eu vier aqui novamente e cadastrar, xxx, cadastrar, ele me deu o erro lá, né? Que a coluna eu escrevi errado. Veja que a gente tratando o erro como fica mais profissional em nosso sistema. Não tem aquele monte de erro para tudo quanto é lado. Tudo é bem tratado. Então eu coloquei cadastrado em e essa coluna não foi encontrada. Por quê? Deixa eu voltar aqui, ó. Eu coloquei cadastro em, né? E é cadastrado em. Então esse nome aqui tem que ser exatamente o campo, né? Que ele fala aqui, ó, field, o campo que a gente colocou aqui no banco de dados. Então eu coloquei cadastrado em. Cadastrado em aqui. Salvo. Então deixa eu voltar lá para o nosso formulário. Venho aqui. Então venho aqui, xxx, cadastrar, cadastrado com sucesso. Volto aqui, atualizo e está ali a data. Ok? Então você pode fazer dessas duas formas ou não, e você pode tratar os dados do jeito que você quiser. Então vou deixar comentado, tá indiferente isso aqui. Bom, e agora para a gente atualizar os dados. Qual é a diferença? Bom, basicamente nada, né? É basicamente a mesma coisa. A gente vai pegar os dados e vai atualizar eles. Então aqui, apago isso aqui. E a diferença aqui é que a gente vai buscar, primeiramente, o ID, né, daquele dado que a gente quer editar. Correto? Então aqui, vou apagar isso aqui. If, primeiramente, validar dados. Então, validar dados, se você quiser, né? E aqui, dentro, a gente faz aí a instância da nossa classe, ou seja, nosso objeto, o tratamento dos dados e salva. Então, mesma coisa aqui, ó. Vou selecionar tudo, Ctrl C, venho aqui embaixo, Ctrl V, Alt Shift F para indentar. E aqui vai ser categoria atualizada. Então, categoria atualizada com sucesso. Aqui eu vou ter, porque aqui, ao invés de cadastrado em, vai ser atualizado em. Então, vou pegar a data de atualização, que sim. E aqui, na nossa instância, eu vou fazer a busca pelo ID. Então, aqui, ó, simplesmente encapsula aqui, né, encadeia aqui, e usa o método, então, buscar por ID, que é o ID que a gente vai receber, obviamente, ali em cima. Ou para garantir que ele encontrou realmente aí uma categoria, você pode vir aqui e colocar também, ó, categoria, underline aqui, ó, ID. Pode fazer dessa forma também, fica melhor ainda. Então, fiz a busca pelo ID, então ele vai atualizar aqui os campos do jeito que eu quero. Então, vou salvar aqui, volto lá para uma categoria, por exemplo, SX, vou clicar aqui ó, em editar, vou colocar simplesmente aqui ó, inativo, vou atualizar, então perceba que atualizou aqui, está inativo, então poderia colocar aqui teste, atualizar, então já mudou aqui, deixa eu ver no banco, mudou tudo aqui e colocou o nosso atualizar também. No nosso cadastrar, deixa eu ver uma coisa aqui, vou colocar aqui teste, por exemplo, e não vou colocar o título. Vou clicar em cadastrar, perceba que ele não está mantendo os dados aqui, ó. Se você quiser manter os dados, a gente já viu também, você manda os dados do jeito que você quer. Então aqui, ó, no nosso template, você vem aqui, dá um nome, por exemplo, dados ou categoria. Você vem aqui e coloca, por exemplo, categoria, recebendo aqui, ó, os dados. Aqui ele vai receber os dados, certo? Aqui, ó, que é os dados do formulário que retorna aqui para a gente. E na hora de editar, aqui embaixo, na hora de editar, a categoria que a gente recebe é a própria categoria através da nossa variável, através do nosso objeto. Então aqui, dados. Se eu salvo agora, volto, continuar, perceba que ele vai manter, então, conforme a gente definiu aqui nos campos, certo? Então aí você pode salvar corretamente. Bom, e por último, o delete, né? Rapidamente, então, aqui, ó, admin post, a gente fez lá nosso delete linha a linha, né? Mas
Você que vai definir quantas validações você quer. Então, vou simplesmente aqui, ó, Ctrl C aqui, ó. Ctrl C aqui, volto na nossa admin categorias. E lá, o nosso deletar. Pago todo ele, venho aqui, tem o nosso novo deletar. E mais uma vez, deixa eu apagar esse int aqui. Aqui, ao invés de post modelo, é categoria modelo. E aqui de novo, né, ao invés de post, Ctrl H, eu substituo o que for post por categoria replace all. Então vai buscar pelo ID aqui, tá certo aqui, a categoria que você está tentando deletar não existe. Admin categorias. Então, categoria aqui, ó, que estava maiúsculo, categoria deletada com sucesso. Categorias, listar o erro. E ok, vou salvar aqui. Então, voltando lá, se eu quiser deletar então uma categoria que não tenha post relacionado, simplesmente clico aqui em deletar. Então, deletou corretamente, mas se eu clicar em uma categoria que tem post, eu vou ter um erro, agora obviamente tratado. Então eu sei que ficou uma linha também um pouquinho grande, mas revisão, tá? Até falei muito. Mas eu espero que você tenha entendido como é simples a gente cadastrar dados, atualizar dados, deletar dados, listar dados utilizando a nossa superclasse. E nosso modelo, como é simples, a gente simplesmente cria ele, coloca o nome da tabela e finish. Então o desafio ainda está de pé, para que você consiga checar se a categoria tem post ou não, para que não chegue nesse erro aqui. No nosso caso, o nosso banco de dados, a nossa tabela está preparada para impedir que você delete uma categoria, um post relacionado. Mas se você não faz o relacionamento, você vai deletar as categorias. Então, os posts ali, ele ficaria com as categorias lá voando, né? Ficaria sem um relacionamento. Mas isso é de banco para banco, isso você decide ou não, se você faz ou não. Mas eu espero que vocês consigam, tente deletar então, impedir, né, que chegue aqui, ou seja, façam checar se existe o post ou não. Tudo bem? Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.